Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais um domingo, né? Hoje um domingo diferente, porque hoje vamos recapitular um pouco do que falamos em 1 Crônicas. Um estudo foi muito bom, muito proveitoso. Acredito eu que os irmãos tenham gostado. E para aqueles que estão vendo esse vídeo e não assistiram todos os episódios, né, todas as partes do estudo de 1 Crônicas, eu incentivo. Não só ele, mas também como de Neemias, né, que foi também bênção, que foi uma grande satisfação. Passamos o Natal, acredito que todos passaram bem, que todos tiveram um Natal diferente este ano, né? Um Natal onde nós não pudemos confraternizar como estamos acostumados, mas com a graça de Deus nós lembramos e refletimos que o mais importante do Natal é comemorar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é só por meio dele onde nós podemos estar hoje com o relacionamento direto com ele, né? Então, com este tema de relacionamento, eu venho trazer aqui para vocês hoje, relembrando que 1 Crônicas, o cronista, ele traz a lembrança, a memória, né? E faz um print na vida dos pós-exilados, depois de 70 anos no cativeiro babilônico, onde eles perderam direto com ele, né? Então, com este tema de relacionamento, eu venho trazer aqui para vocês hoje, relembrando que 1 Crônicas, o cronista, ele traz a lembrança, a memória, né? E faz um print na vida dos pós-exilados, depois de 70 anos no cativeiro babilônico, onde eles perderam a sua identidade espiritual, religiosa, onde eles perderam a sua historicidade religiosa. E o cronista vem com grande esmero, com grande trabalho, fazendo toda uma rememoração, dizendo que Davi era o herói deles, que Davi era quem estabeleceu o culto em Jerusalém e que Davi era o referência político, social e espiritual daquele povo, né? E que agora, neste momento, que nós vimos nas últimas 4 aulas, onde Davi prepara um sucessor, onde Davi coloca nas mãos de Salomão a grande incumbência e a grande responsabilidade de não vacilar, de não titubear, mas sim de ir à frente e realizar a construção do templo. Vemos também que Salomão tem um grande desafio pela frente, e é o que nós vamos estudar no livro de 2 Crônicas, onde nós vamos estudar as coisas que Salomão realmente fez, né? E que o cronista exaltou com grande maestreza. Porém, hoje, né, quero trazer aqui um estudo, né? Não vamos perder o foco de Crônicas, mas um estudo onde vamos trazer uma relação do tabernáculo de Moisés com o tabernáculo de Davi e com o templo de Salomão. Mas vamos nos ater um pouco mais sobre o tabernáculo de Moisés, que foi o primeiro tabernáculo instituído por Deus, que foi o primeiro tabernáculo onde Deus se fez presente no meio do povo, né? E vemos que um símbolo maior do tabernáculo é a Arca da Aliança. Então, Deus, através do seu anjo, Jeová, através do anjo do Senhor, né, como muitos conhecem, deu as orientações e as diretrizes para que Moisés construísse o tabernáculo. E esse tabernáculo era um tabernáculo móvel, né, era um lugar móvel. Então, quando a presença de Deus ia se mover, quando a nuvem se movia durante o dia, o tabernáculo tinha que ser rapidamente desmontado e acompanhado a nuvem, né, que era o símbolo da presença de Deus
lá no Êxodo, quando eles estavam saindo da terra do Egito e marchando e caminhando para a terra de Canaã. Ok, só que como um cronista, né, nós vamos ver no estudo de 2 Crônicas, o cronista ele dá uma pincelada, né, muito breve sobre este tabernáculo. E no estudo a gente não vai conseguir aprofundar, afundar, estar olhando os detalhes, né, e principalmente fazendo uma relação com as peças, com os espaços do tabernáculo com Cristo. Então, nesse estudo eu queria fazer isso com você. Eu queria ter essa conversa com vocês sobre o culto, sobre como Deus unificou o culto na época de Moisés. Vamos lá então. Então, tem 3 pontos que eu gostaria de destacar agora, que seria a paternalidade espiritual. Então Deus estava criando no povo, tanto no êxodo quanto aqui no pós-exílico. Você vê que são momentos muito parecidos, né? Então ele estava criando a paternalidade espiritual. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele estava dando uma raiz histórico-religioso, onde que Deus é Deus soberano sobre o povo hebreu ou sobre o povo judeu, né? O segundo ponto é a verdadeira adoração. Então Deus estava estabelecendo um relacionamento com o homem, principalmente com aquele povo que ele escolheu. Aquele povo onde ele amou, onde ele se entregou e onde ele fez todo o esforço para que ele fosse o sacerdote da terra. Sabemos que Israel, né, hoje, ele é uma referência neste sentido, né? A Bíblia fala muito, muito clara nesse sentido. E naquela época, essa restauração foi através do relacionamento, através do resgate que Deus fez com o povo, trazendo eles tanto da terra do Egito quanto da terra da Babilônia de volta para a terra prometida, terra de Canaã. E também uma restauração. Essa restauração é um novo começo, né? Todas as restaurações são começos novos, né? São maneiras novas de se adorar a Deus. Essa restauração, tanto no Egito, né, quando eles saíram de lá, Deus restaurou o que tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, né? Então Deus ali estava prometendo novamente que ele estaria no meio da presença. E o pós-exílico, né, o povo judeu voltando da Babilônia, Deus estabelece que vai ficar novamente com o povo em Jerusalém, no templo, restaurado por Esdras. Então o cronista é preciso nesses pontos. Então vamos mostrar aqui que em todos esses 2 exemplos, né, tanto do êxodo quanto do pós-exílico, há uma unificação do culto, né? Então Jerusalém, ele se torna o centro do culto. Jerusalém ele é o ponto-chave desse culto pós-exílico. O culto onde se estabelece o tabernáculo, ele é num monte, num lugar perto de Jerusalém. Ele não era em Jerusalém, mas ele era num lugar perto, estabelecido por Moisés, estabelecido por Josué quando ele conquistou a terra, né? Então esses dois homens de Deus, eles estabeleceram esse culto aonde colocaram as regras, os requisitos para que o povo adorasse a Deus. Então a experiência, né, da restauração do templo era uma experiência profética, era uma experiência que Deus quer estar junto do seu povo. Então nós vamos ver aqui agora alguns caminhos, né, chamo eles de caminhos, que o cristão, em comparação com o tabernáculo de Moisés, né, traça esse paralelo, isso por meio de Cristo. Então o primeiro caminho é o caminho da aproximação. Então quando o crente ele quer entrar, quando ele é introduzido no plano de Deus,
Quando ele entra no plano de Deus, que é o plano da salvação, ele atravessa o pátio do tabernáculo. Né? Os irmãos podem olhar na Bíblia de vocês, onde tem o desenho do tabernáculo. E ali vai estar escrito pátio. Esse pátio, ele é a introdução, ele é o início do plano de Deus para a vida dele. E nós temos uma verdade nisso daí, né? Lá em Hebreus 6, versículo 1 e versículo 2, fala que a doutrina do arrependimento, né? Então essa entrada no plano de Deus nada mais é que o arrependimento. Então o pátio no tabernáculo de Moisés significa o arrependimento. O outro caminho é da justificação pela fé, né? Então o altar de bronze, que é o próximo objeto dentro do tabernáculo, esse lugar é o lugar de derramamento de sangue, é o lugar da expiação dos pecados, é o lugar do perdão dos pecados. Então, sem cumprir esse requisito, sem haver o arrependimento e a expiação dos pecados e o pedir perdão dos pecados, que hoje estamos pedindo perdão a Cristo, porque Ele se sacrificou por nós, né? Então vemos a doutrina da fé em Deus, porque sem essa fé, sem essa obediência a Deus, esse se render a Deus através do arrependimento, você não consegue ter a remissão dos pecados. O terceiro caminho que eu coloco aqui é a santificação e a purificação. Então era a bacia de bronze. Era neste objeto que o pecador era lavado pelas águas, né, e purificado pelo sacerdote. Quando nós nos aproximamos de Deus pela fé, devemos passar por essa mesma experiência. Então essa bacia de bronze, ela vai representar o batismo pelas águas. Isso nós vemos lá em Atos 2, 38, 41, vemos em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 a 20. Então nós vemos a santificação. Então o batismo pelas águas, né, ele é parte da purificação do crente que se adentra no plano de Deus. E outro caminho que nós colocamos aqui é o caminho da porta do lugar santo, né? Ninguém poderia ministrar nesta área sem as vestes sacerdotais, né? Então hoje, como nós crentes, cristãos, né, nós temos que ter essas vestes. Mas quais são essas vestes? A vestimenta sacerdotal é o que nos prepara para apresentarmos diante do Senhor. É o batismo no Espírito Santo. Então Jesus, ele disse aos seus discípulos: permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Isso nós vemos lá em Lucas 20, 49, Atos 2, 4 e 1, 8. Esse revestir do grego, ele significa vestimento, ser vestido. Então quer dizer o que? A verdade revelada é quando nós temos o batismo no Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo nos torna crentes sacerdotes. Então quando nós somos revestidos ou vestidos do Espírito Santo, nós temos esse livre acesso ao Senhor. Nós somos o crente sacerdote, o cristão sacerdote. E isso é maravilhoso. Então, irmãos, vamos aqui também mais um caminho, o caminho da iluminação. Esse é representado pelo candelabro de ouro, que está dentro do lugar santo, sobre a mesa da presença. E esse candelabro, ele representa a luz, a unção e o discernimento por meio do Espírito Santo. Ele traz a revelação da palavra às nossas vidas. Então, a verdade disto é que nós temos lá em Hebreus 6:2, que ele diz que pela doutrina da imposição de mãos, né, nós temos a unção para ser ministrada, o discernimento para ser usado e a luz para ser transmitida. Outro caminho que nós observamos
que faz um paralelo entre o cristão, né, entre o crente e o tabernáculo de Davi, ou o tabernáculo de Moisés, desculpem, também o de Davi. Mas assim, é o caminho da comunhão. Então esse caminho da comunhão é o caminho da mesa, dos pães da presença. Então é ali a mesa onde está lá em Coríntios, né? Em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, 23 e 24, e em Mateus 26 e 28, que nós vemos que a nova aliança foi formada, que é o corpo de Cristo. Então nessa doutrina nós vemos o caminho, nós podemos chegar a Deus e ter comunhão com Ele, e ter comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E outro caminho que nós verificamos aqui é o caminho da oração, adoração e intercessão. Isso está representado pelo altar do incenso, aonde nossas orações, nosso louvor, nossa adoração sobem além do véu. Isso está descrito lá em Salmos 141, 1 e 2, Apocalipse 5, 9 e 10 e 1 Pedro 2, de 5 a 10. Então temos aqui uma verdade, que o crente é conduzido à adoração em espírito e em verdade, enquanto Deus o restaura. Isso está lá em João 4, 24. O caminho da glorificação, que é o próximo caminho e último, que eu elenquei aqui no estudo, né? E eu vejo que é o mais importante de todos, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma peça da mobília do tabernáculo mais importante, pois aponta a obra consumada da redenção e o projeto de Deus para estabelecer um novo relacionamento com o homem. A verdade nisso aponta para a conclusão do plano da redenção, a glorificação do crente. Isso nos leva a um tempo em que a glória de Deus estará presente no meio do seu povo remido. Isso está lá em Apocalipse 21, de 1 a 5. Então, dentro dessa arca, temos 3 objetos que eles apontam para Jesus Cristo, para o Messias, que o primeiro é o maná, que significa a garantia de vida eterna. O segundo é a vara, que é o sacerdote para sempre, que é Jesus, o sacerdote supremo. E as tábuas da lei, que é o Cristo legislador eterno, e a sua lei está escrita em nossos corações. Então, em suma, nós vemos aqui que o tabernáculo de Moisés, ele foi reverenciado por Salomão. O tabernáculo de Moisés nos leva a trilhar um começo pelo pátio, chegamos até o lugar santo, e finalmente ao lugar santíssimo, né? Então vemos aí que isso simboliza a caminhada do crente e a sua experiência em Cristo, né? Da justificação para a glorificação, da terra para a vida eterna. Então o tabernáculo expressa Cristo e a igreja, e este significado pode ser resumido da seguinte forma. Aí eu elenquei 4 pontos que a gente poderia dizer que o tabernáculo ele tem essa relação de Cristo e a igreja. O primeiro ponto ele é o único lugar onde Deus registrou o seu nome. Então, como lá no Antigo Testamento Deus registrou o seu nome junto ao tabernáculo, hoje ele registra o seu nome junto a nós, que nós somos o tabernáculo dele hoje, por meio de Cristo Jesus. O segundo ponto é que era o único lugar de adoração, o tabernáculo. E nós hoje somos o único lugar de adoração a Deus. O terceiro ponto é que era o lugar onde ficam todos os sacerdotes, serviam ao Senhor. Hoje nós somos sacerdotes e servimos ao Senhor. O tabernáculo era também o lugar de habitação de Deus. Ele habitava no meio do seu povo através da coluna de fogo e de nuvem. Hoje, nós somos a habitação do nosso Deus. Glórias a isso. Então vemos que a vontade de Deus, né, naquele momento também era aplicar ao crente de hoje, que é abençoar plenamente
colocar a sua glória sobre a sua vida e submeter ao padrão divino de revelação em sua palavra. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a palavra de Deus, o tabernáculo e Cristo, que ratificaram todas as leis, e essas leis são, sendo a palavra deles, elas são impressas em nosso coração. E elas sendo impressas em nosso coração, nós devemos avaliar se nós estamos cumprindo realmente a palavra de Deus nas nossas vidas. Então refletimos sobre a Bíblia, refletimos sobre o que está dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus, e chegamos a 3 conclusões. Nós temos seguido essa palavra, nós temos sido local de culto do Senhor, e qual é o padrão de vida, de integridade que nós temos vivido perante Deus. Irmãos, eu gostaria de deixar essa palavra que nós olhamos agora, esse estudo que nós fizemos agora, e eu gostaria que os irmãos refletissem. Se quiserem assistir novamente o vídeo, assistam. Eu até gosto de assistir mais de uma vez, porque daí a gente pega mais detalhes. E que no próximo domingo, daí nós vamos fazer uma introdução mais perto do 2º Crônicas, e daí na sequência nós já vamos entrar no estudo dele. Deus abençoe e até o próximo domingo.